Parece que a casa caiu pro Lula, hein? É gostoso ouvir isso, né? Melhor ainda vai ser quando Lula perde as eleições. Nossa, melhor que isso, para meus ouvidos, não existirá. Mas vamos lá, pessoal, vamos ver aqui que o nosso querido Deltan Dallagnol fala sobre o que aconteceu, o que está acontecendo em relação às investigações da PF. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, sentar o pé no peito do like pra gente ajudar a verdade, sempre a verdade nesse país. Vamos dar uma olhada aqui. Polícia Federal faz uma operação contra a corrupção, prende um membro do alto escalão do governo Lula e faz busca em um aliado do STF. Então para tudo o que você estiver fazendo e presta atenção nisso aqui. A Polícia Federal acabou de fazer uma operação contra a corrupção no governo Lula. Isso naquele caso do roubo dos aposentados. E, gente, o resultado é inacreditável. Eu vou te mostrar como que foi essa operação, quem que foi preso, o que é inacreditável. Me perdoa por dizer tantas vezes inacreditável porque é. E eu vou te mostrar ainda qual que foi o aliado do STF que foi alvo nessa operação. E olha, depois de tanta notícia ruim dos últimos tempos, essa é a segunda notícia boa que eu tô te dando hoje, nesse dia. Antes, mais cedo, teve a aprovação do projeto que vai reduzir o tempo da prisão do Bolsonaro até a metade. Aí agora tem essa operação contra a corrupção de um governo corrupto. E isso, gente, é muito bom, porque vai ajudar a abrir os olhos das pessoas pro que é esse governo. E aí agora, ainda hoje, eu vou caminhar pra pedir música no Fantástico, hein? O próximo vídeo vai ser com uma excelente notícia surpresa que eu vou trazer pra vocês também. Ufa, hein, Nilton? A gente tem que ter um dia de paz, um dia bom no meio da tempestade. Então senta aí, respira, aproveita e vamos aqui direto ao ponto. A Polícia Federal, ela prendeu hoje o Adroaldo Portal, secretário executivo do Ministério da Previdência. Pra você entender, ele era o número 2 de Lula no Ministério da Previdência. Você tem noção do tamanho dessa prisão? Normalmente é o número 2 quem realmente toca o ministério no dia a dia. O ministro da Previdência Social é uma espécie ali de rainha da Inglaterra. Ele assina, ele faz a parte política, ele sorri, acena. E quem toca de fato o ministério é o secretário executivo. E ele foi preso! Agora o pior é que ele estava no cargo, mesmo depois de tudo que veio à tona, ele continuava lá. Nós estamos a 2 passos curtos de distância de Lula, você entendeu isso? Porque o secretário ele responde direto ao ministro que responde direto ao Lula. Agora é claro que o Volney Queiroz, o ministro da Previdência, agora, né? Ele foi lá e determinou a exoneração do seu secretário executivo. Ó, parabéns, hein? Determinou a exoneração depois que foi preso, né? Aí é fácil, né? E, gente, depois de tudo que foi revelado na imprensa, depois que tudo que foi revelado na CPMI do INSS, depois de tudo que foi revelado pela Polícia Federal, presta atenção, o governo Lula ainda mantinha o Adroaldo como comandante de fato do Ministério da Previdência. Gente, isso é possível? Olha aí o Adroaldo Portal. Olha aí o portal dos escândalos. O portal que hoje foi colocado dentro de uma porta e preso pela Polícia Federal. Por que será que o governo Lula mantinha esse cara ainda comandando ali de fato o Ministério da Previdência, hein? Você acha que isso é negligência do governo? Ou é mais, é conivência? Ou pior, é uma participação do governo comandando essa roubalheira, hein? Vai me contando o que você acha aí nos comentários. E tem mais. O Adroaldo Portal, ele chegou a receber o Careca do INSS em uma reunião secreta lá dentro do Ministério da Previdência Social e o Careca estava acompanhado de Gustavo Gaspar. Gravem esses nomes, Adroaldo Portal e Gustavo Gaspar. Também foi preso o filho do Careca do INSS nessa operação, que é o Romeu Antunes Carvalho. E as investigações apontam que o Romeu, ele tinha autorização para movimentar contas bancárias usadas nesse esquema e atuava como operador financeiro de empresas suspeitas de lavar dinheiro vindo das fraudes. Aí, durante o cumprimento dos mandados judiciais que foram autorizados pela STF, os investigadores aprenderam, adivinha, né? Carros de luxo, relógios importados, joias, armas, dinheiro em espécie. Segundo a apuração, esses bens aí eles tinham sido comprados com recursos retirados de forma ilegal dos aposentados e pensionistas. Mas uma pessoa muito importante até pro Vocês STF acharam que o Trump tinha foi alvo da desistido Polícia do Federal nessa brasileiro operação. do Brasil? Quer saber quem? Então senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vamos lá. O Adroaldo Portal, lembra dele? O Adroaldo Portal, deixa eu colocar o rostinho dele aqui de novo, o Adroaldo Portal e o Gustavo Gaspar, que eu citei anteriormente, eles foram assessores parlamentares de um senador. E esse senador é muito próximo do STF e é relator da nova lei do impeachment. E é também ainda o relator da indicação do Jorge Messias no STF. Esse relator tão poderoso é quem? É o Weverton Rocha, do PDT do Maranhão. Weverton Rocha. Vai olhando aqui o rostinho dele aí, o Weverton Rocha, grava o rostinho dele. Deu até alguma coisa a ver com o Lula também? Tem sim, o Weverton é nada mais nada menos do que o vice-líder do governo Lula no Senado. E a situação grave que a Polícia Federal chegou, nesse caso, é tão grave a situação, que a Polícia Federal chegou a pedir a prisão do Weverton. Mas aí o André Mendonça, que é o relator do caso lá no STF, o ministro, rejeitou o pedido por enquanto. E eu lembro, por quê? Porque prisão do senador tem uma série de proteções, prerrogativas, que devem ser cuidadas ali pelo STF. Então nesse momento ele não foi preso. E eu lembro que quando a gente quis endurecer, presta atenção nisso, vamos recuperar a história, quando a gente quis juntos aqui, ó, eu e você, endurecer as regras contra a corrupção, com aquelas 10 medidas contra a corrupção lá em 2016, adivinha quem se opôs duramente? Quem lutou contra as 10 medidas contra a corrupção? Quem? Quem que não queria combater a corrupção, hein? Ele mesmo! Olha aqui, ó. Olha, ó. A Polícia Federal pediu a prisão dele, mas a PGR e a STF negaram. Agora olha aqui, ó. Quem? Autor de emenda que desfigurou as 10 medidas contra a corrupção era já naquela época investigado por corrupção. Quem? Weverton Rocha. Weverton Rocha, tá aí ele, gente. Vocês conseguem ver isso aí? E adivinha quem que apoiou a eleição do Weverton como senador, hein?
Dá uma olhadinha aqui comigo. Quem? Flávio Dino, atual ministro do STF. A Polícia Federal, ela diz que existem alguns indícios suspeitos contra Weverton. Rolou uma série de coisas aqui que foram mostradas aqui numa excelente matéria do Metrópolis, tá? O Weverton, ele comprou uma fazenda de 15 milhões de reais no Maranhão. E você lembra do Gustavo Gaspar, que eu falei pra vocês? O braço direito do Weverton? O Gustavo deu uma procuração que dá poderes ao consultor Rubens Oliveira Costa, que você vê aqui embaixo. Quem é o Rubens? Ele é apontado pela Polícia Federal como o carregador da mala do careco do INSS. E é o responsável por levar, seria o responsável por levar, segundo a Polícia Federal, propina para autoridades e políticos envolvidos na farra do INSS. Aí, a procuração do Gustavo dá poderes pro Rubens movimentar e sacar valores das contas de uma empresa do próprio Gustavo Gaspar, a GM Gestão LTDA. Agora, é bom, gente, que o governo Lula e o grupo político do Weverton no STF fiquem alertas. Afinal, o caso do Weverton, ele tá com o ministro do STF, André Mendonça, que já deu várias provas de imparcialidade, ser uma pessoa correta, que luta por justiça. Lá na AGU, quando ele era advogado da AGU, ele foi cedido pra Controladoria Geral da União pra lutar contra a corrupção, estudou profundamente isso, e tudo indica que ele não vai recuar, nem pro governo Lula, nem pra trupe do Gilmar, do Moraes e do Dino.